Vou iniciar aqui a gravação. Então, veja só, Enzo. Aquela prova produzida durante o inquérito policial, ela tem um objetivo específico. Qual é o objetivo? É municiar o titular da ação penal, quer seja o Ministério Público, quer seja o ofendido, a oferecer a ação penal, a criar condições para que ofereça objetivamente a ação penal. Isso é o objetivo do inquérito. Eu costumo comparar, você deve lembrar dessa brincadeira boba, que eu, peraí só um minutinho, só para colocar aqui o carregador do celular, do notebook, só um minuto. Então, a prova que eu produzo durante o inquérito tem como objetivo municiar, criar condições para que o titular da ação penal possa oferecer sua ação, né? Eu costumo brincar, é uma brincadeira absolutamente boba, mas didática, de que a gente vai ter aqui, é como se eu tivesse aqueles filmes de espionagem, essa mensagem se autodestruirá depois de tantos segundos, né? Por quê? Porque essa prova produzida no inquérito, e lembra, o inquérito é inquisitorial, não tem partes, não tem acusação, não tem defesa, ela tem como objetivo apenas criar as condições para que eu ofereça ação penal. Na hora que eu ofereço ação penal, na hora que eu proponho ali a denúncia ou a queixa, é como se a gente zerasse por completo essas provas. Eu vou usar uma linguagem figurada que não é assim, é apenas uma linguagem didática. É como se eu jogasse fora e dissesse, pronto, já consegui criar aqui as provas para iniciar a ação, mas eu vou jogar isso fora e eu vou começar aqui tudo de novo. Claro que não é assim, né? A gente aproveita aquelas provas, elas continuam ali encartando o processo, mas por que a princípio o juiz só vai poder utilizar as provas produzidas durante o processo? Porque aí são provas produzidas efetivamente com base no contraditório, em que a acusação e a defesa vão interagir, confirmando a prova, rejeitando a prova, e etc. Então a gente vai ter aqui essas partes se digladiando, né, em relação à produção da prova. Então, o que nos diz o artigo 155? Ele diz o seguinte: olha, juiz, quando você for sentenciar, você até pode usar a prova do inquérito. Não tem problema que você, na sua sentença, cite lá, Laricinha, uma testemunha que foi ouvida no inquérito, cite lá um documento que foi produzido no inquérito. O que você não pode, juiz, é fundamentar a tua sentença só com isso. Você vai ter que ter outros elementos de prova. E mais ainda, os elementos principais não podem ser esses do inquérito. Eu costumo dizer, Enzo, que essa prova que eu resgato lá do inquérito e trago para fundamentar a sentença, ela funciona como uma espécie de tempero, ela dá só ali um sabor especial, mas a base da sentença é a prova produzida durante a fase judicial, essa prova que a gente vai chamar de jurisdicionalizada. Então, quando ele diz aqui, ó, o inquérito policial é inquisitorial, verdade, e como consequência, ou seja, consequência dele ser inquisitorial, as provas nele produzidas devem ser jurisdicionalizadas, ou seja, confirmadas em juízo, passando pelos filtros de contraditório para defesa durante o desenvolvimento do processo penal para que possa servir de base exclusiva. Então, para fundamentar exclusivamente, aquela prova precisa ser ratificada, confirmada em juízo. Explicando da forma mais didática, uma testemunha que foi ouvida no inquérito, para que eu possa usar esse testemunho como prova exclusiva, fundamental para a sentença, ela precisa ser ouvida durante a fase judicial, necessariamente. Ficou mais claro agora? Professor, o que eu não entendi só é um negócio. O que foi feito no inquérito, certo? Eu não posso aproveitar, por exemplo, em um acordo de transação penal, que é algo extrajudicial. Eu Pode, posso? pode. O que você não pode é usar para condenar. O que foi feito no inquérito não pode servir sozinho ou principalmente
para ser a sustentação da condenação. Se a prova produzida do inquérito, eu não tenho mais nenhuma outra prova durante o processo, o juiz não pode pegar essa prova do inquérito e usar para ser a base da condenação, porque ela foi produzida sem contraditório e sem ampla defesa. Ela serve para várias outras coisas, mas não serve para sustentar a condenação. Pronto, professor. Aí a questão é justamente essa, que ele fala aí na questão que elas devem ser jurisdicionalizadas. E aí, na hipótese de você usar essas Devem ser provas... jurisdicionalizadas, mas complemento, devem ser jurisdicionalizadas durante o processo para que possam servir de base exclusiva da condenação. Sim, sim, entendi. Ou seja, aquela prova, para que ela seja a base exclusiva, ela tem que ser jurisdicionalizada. Vamos ler isso de outra forma. Não é que eu não possa usar a prova do inquérito como base exclusiva da condenação. Posso, desde que ela passe por essa confirmação judicial. Entendi. É porque se você lê apenas a primeira parte da questão, você é levado a entender que a questão, na realidade, ela está falsa, porque você pode usar as provas do inquérito na fase extrajudicial, porém, quando você complementa com a segunda parte da questão, aí se torna verdadeira. Excelente. E é por isso que é muito importante, nessas provas objetivas, eu até falei disso na terça-feira, a gente vê cada palavra e ter aquela interpretação bitolada mesmo, a gente vê aquela coisa mais limitada, mais bitolada do que é que a questão está propondo, né? E outra coisa, é muito comum, Enzo, sobretudo em questões objetivas de múltipla escolha, falso e verdadeiro, em que eu tenha um enunciado correto, a primeira parte está correta, a segunda parte está correta, só que ele coloca conectivos, como ele colocou aqui, ó, em consequência, aí ele conecta uma coisa com a outra e aí fica falso. Então é uma técnica muito utilizada em concurso, ou seja, se você pega a primeira parte e a segunda parte, ambas estão verdadeiras. O que é falso? É que uma não corresponde à outra, uma não gera, por exemplo, a outra. Ele pode dizer, o inquérito policial produzirá provas sobre materialidade e autoria, aí ele bota. E sem ele eu não consigo condenar. Aí essa conexão que vai estar a falha. Então, por isso que é sempre ver o contexto geral. Perfeito, professor. E no que tange a outra questão, se não me engano, é a Pronto. A oitava. oitava é essa aqui. O indiciamento só pode ser feito durante o relatório do inquérito policial. Isso aqui é falso. Eu coloquei como? Eu acho que o senhor colocou verdadeiro no grupo. Abrindo aqui. Não, eu vou ratificar. Vou ratificar agora, até agora aqui. Essa questão é justamente aquela parte que o delegado ele não deve seguir um rito fechado, né? Exatamente. Aqui foi erro meu aqui no Zap, já estou retificando. Show. Aí ele tem uma maior liberalidade no ordenamento dos atos administrativos, né, que vão ser feitos ao decorrer do inquérito. Exatamente. É muito comum, né, de fato é muito comum que o indiciamento se dê ao final. Porque é o momento em que o delegado para, olha as provas, verifica, é muito comum, mas não quer dizer que ele só possa fazer isso ao final. Não, ele vai poder fazer isso durante todo o inquérito policial. Tá? Perfeito, professor. É o seguinte, você pode falar um pouco sobre as restrições que o parágrafo 2º do 283 fala, porque fiquei meio confuso com essa parte quando li depois do inciso 3º. 283. Então, o que nos diz aqui o parágrafo 2º? A prisão pode ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade. Você vai precisar conjugar esse parágrafo 2º com o que a gente viu na Constituição. Né? O que a Constituição diz? Posso prender em flagrante, posso prender por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ponto. Isso é metade do caminho, Laricinha. Ou seja, eu posso prender por uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Só que eu tenho que conjugar isso com uma outra regra, também prevista no mesmo artigo 5º, que é a inviolabilidade. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Que é a inviolabilidade, que diz que o domicílio é inviolável, salvo,
né, nos casos em que nós tenhamos flagrante delito, para grave e eminente risco, né, a casa, por exemplo, está pegando fogo, e para o cumprimento de ordem judicial durante o dia. Então, eu tenho esses três elementos. Então, a Constituição autoriza a prisão em flagrante delito, e a própria Constituição autoriza que ela seja feita 24 horas por dia. Agora, a Constituição autoriza a prisão por ordem judicial, mas no caso da ordem judicial, aí ela cria um vínculo durante o dia ou durante a noite, se o dono daquela residência, daquele domicílio autorizar. Então, quando a polícia chega com a ordem de prisão preventiva, de 6 da manhã às 18 horas, ela vai poder entrar. É pé na porta e entra. De 18 às 6, ela até pode cumprir aquela ordem, mas desde que o responsável pela casa tenha permitido a entrada. Então, imagina, agora aqui no meu relógio são 18h14. A polícia chega para cumprir uma ordem de prisão aqui no prédio, né? Ela não vai poder entrar se o dono daquela casa não permitir. Né? Se ele permitir, beleza, ela entra e realiza a diligência. Se não, tem que esperar até 6 da manhã para que ela cumpra. Então, eu vou ter que interpretar esse parágrafo 2º, quando ele fala em restrições relativas à inviolabilidade, são aquelas restrições da Constituição. É inviolável, salvo nesses três casos: cumprir ordem judicial durante o dia, durante a noite só com a permissão, cumprir em caso de flagrante delito, em caso de grave risco para aquela situação. Seria só em relação ao horário. Só em relação ao horário. Né? Basicamente em relação ao horário, exatamente. Tá? Agora, só para fechar a ideia, Larissa, é muito comum a gente ver algumas questões, Enzo, em que ele diga: é vedado, é proibido fazer o cumprimento de uma ordem de prisão preventiva durante a noite. Não, não é proibido, não é vedado. A Constituição não proíbe, ela apenas coloca um requisito a mais, que é a permissão daquele dono da casa. Ela coloca ali um elemento a mais para isso. Professor, diga aí. Não, tá. E no caso dessa prisão em flagrante delito, ela pode ser realizada à noite, dentro da casa de uma pessoa, sem autorização dela? Pode, porque aí como é que a Constituição organizou as exceções à inviolabilidade? O domicílio é inviolável. Aí ela coloca lá, salvo. Né? Deixa eu procurar o próprio texto constitucional aqui, que vai ficar mais claro. Eu quero mostrar exatamente no texto. Só um minutinho. O jornal. É o inciso 11 do artigo 5º. Isso aqui é o artigo 5º da Constituição. A casa é inviolável do indivíduo. Ninguém dela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí ele bota o salvo, Enzo, aqui que nos interessa. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Ou durante o dia por determinação judicial. Li é horrível, né? Pensa numa leitura péssima que eu fiz desse inciso. Vamos ler de novo agora mais direitinho. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, aí ele coloca o elemento temporal, Laricinha, durante o dia, por determinação judicial. Então, durante o dia, eu chego lá, não preciso de qualquer tipo de permissão do dono da casa. É pé na porta e entra. Agora, não quer dizer que eu não possa cumprir aquela diligência durante a noite. Posso fazê-lo, mas aí eu vou precisar necessariamente da permissão, da anuência do dono da casa. Então, no caso do flagrante delito, veja, aí é uma questão de hermenêutica constitucional. O flagrante delito, o desastre e prestar socorro estão antes do ou durante o dia.
Então, o que é que ele está me dando aqui como alternativa de interpretação é 24 horas por dia. Então, flagrante delito, eu posso fazer a entrada nas 24 horas do dia. Não tenho nenhum tipo de limitação temporal para fazer isso. Professor, Diga, inclusive, se a pessoa estiver em uma seita religiosa, se estiver num feriado, isso independe, né? independe. Independe porque, nesse caso, a Constituição não criou esse tipo de restrição, digamos assim. Né? Ela até cria, na legislação infraconstitucional, por exemplo, o Código de Processo Penal diz que nós vamos ter a possibilidade de não fazer a citação se o cara estiver num ato religioso. Mas é naquele momento ali, terminou o ato religioso, eu posso, por exemplo, citá-lo. Prisão, a mesma coisa. Tá? A polícia pode, por uma questão de respeito, de conveniência, dizer, não, vamos esperar o cara terminar aqui a missa, terminar o culto. Mas não haveria uma vedação constitucional nesse caso, não. Tá certo, professor. Tá bom? Eu gostaria também de perguntar sobre outro instituto, que é a Diga. respeito do mandado de prisão. Certo. O mandado de prisão, ele, assim como o alvará de soltura, eles são atos administrativos. E o objetivo do mandado de prisão, assim como o objetivo do alvará de soltura, só que com um sinal trocado, é simplificar efetivamente a vida de quem vai cumprir. Porque, por exemplo, eu já vi ordens de prisão com 10, 12, 15, eu já vi ordem de prisão em processos com 35 páginas, em que o juiz vai, né, explicar todos os motivos que o fazem naquele contexto, naquele cenário, decretar a prisão preventiva. Então, eu tenho ali todo o cenário em relação a isso. Aí tu imagina um oficial de justiça chegar com uma decisão de 35 páginas, 40 páginas, para justificar aquele ato de prisão. Ou vamos multiplicar por menos um e falar de uma ordem de soltura. Páginas e páginas, um acordo de um tribunal com 40 páginas. Olha como isso seria complicado. Então, da ordem de prisão e da ordem de soltura, da ordem judicial, da decisão judicial, eu vou extrair e produzir aqui um outro ato administrativo, que tem uma folha só. De ordem do juiz da quarta vara criminal, determina-se a prisão preventiva de fulano de tal, CPF tal, endereço tal. De ordem do juiz, determina a soltura, se por outro motivo não tiver preso, de fulano de tal. Então, quando eu chego lá para soltar o cara no presídio, eu vou exibir só esse alvará de soltura, que ele vai fazer menção ao processo. O mandado de prisão é a mesma coisa. Olha, o senhor está preso, está aqui o mandado de prisão, mandando ele preso. Ah, por quê? Não sei o quê. O senhor vai ver lá na decisão. Mas a ordem aqui é para cumprir isso aqui. Então, é só uma forma de simplificar a operacionalização da diligência, quer seja de prisão, quer seja de soltura. Tá? É isso que a gente vai ter dentro desse contexto. Então, da ordem de prisão, eu posso extrair o mandado de prisão, que, repito, é um ato administrativo mais simples. Há determinados casos, Enzo, inclusive que o juiz pode optar por não produzir esse mandado de prisão. Quando é que ele faz isso? Quando ele envolve situações muito delicadas. Por exemplo, imagina uma ordem de prisão preventiva de um prefeito do interior que o desembargador aqui do Tribunal de Justiça está concedendo. Às vezes, na hora de fazer todos esses expedientes, fazer o mandado de prisão, etc., aquilo ali poderia ter um comprometimento de sigilo. Então, em alguns casos, o Ministério Público pediu a prisão do prefeito tal. O desembargador decretou aquela prisão. O desembargador pode dizer, olha, para questão de sigilo, esta ordem de prisão, ou seja, a própria decisão judicial, vale como mandado. Que eu não preciso nem ir lá para o setor administrativo para fazer o mandado, para botar o selo, não, eu já levo sua ordem. Mas isso é muito excepcional, porque, repito, é mais trabalhoso, eu preciso de um mandamento mais direto. Então, o mandado de prisão, ele não é autônomo, ele é acessório da ordem, ele é extraído da ordem para facilitar o cumprimento. A mesma coisa para o alvará de soltura. Perfeito, professor. Aí, no que tange
assim, a entrega desse mandado de prisão pelo oficial de justiça, ele é obrigado a direcionar esse mandado para a pessoa que está sendo processada de forma conjunta com os policiais, ou ele pode fazer isso sozinho? Ele pode fazer isso só. É difícil ele fazer isso só. Normalmente a gente tem um apoio policial, mas não há nenhuma vedação que ele faça isso só, não. Nenhuma. Né? Professor, Uma questão operacional, a polícia, sobretudo a Polícia Civil e a Polícia Federal, é que realizam a diligência. mas aí, no caso, como é que o oficial de justiça, então, ele não exerce o porte de arma por conta do ofício dele, né? Porque tem uma lei do Estatuto de Desarmamento que fala, né, que determinadas profissões, né, as pessoas que vão exercer as profissões, elas vão ter direito a esse porte de armas sem precisar de toda aquela burocracia que a gente sabe, né? E se eu não me engano, o oficial de justiça não está elencado nesse rol de É, profissões. Por quê? não, na verdade é uma falha mesmo, porque ele exerce uma atividade que mereceria isso, até porque ele é a face mais clara da justiça, né? É ele que vai dar cumprimento às ordens judiciais, e aí é uma falha legislativa, mas e é um dos motivos pelos quais, normalmente, quando você envolve prisão, salvo aqueles casos de prisão civil, normalmente é uma diligência cumprida pela polícia, né? Pela polícia realmente vai fazer, né? Aí, professor, nesse caso da diligência do mandado de prisão ou do alvará de soltura, ele sempre vai vir acompanhado da polícia judiciária ou ele pode vir acompanhado da polícia militar, por exemplo? Pode vir acompanhando a polícia militar, não há nenhuma vedação, não seria um ato, digamos, privativo da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Ele pode, e é inclusive muito comum, sobretudo nessas estruturas, né, de interior, em que eu tenho muitas vezes uma força da Polícia Militar mais, digamos, numerosa do que a própria Polícia Civil. Né? Então, nesse caso, não é tão raro que a Polícia Militar venha dar um apoio para isso. Ela não vai poder investigar, desenvolver inquérito policial, mas realizar aquela diligência, ela vai poder com certeza. Tá show, professor. Desculpa por perguntar, mas esse Não, mas momento a aula é para isso mesmo, a aula é para tirar dúvidas. é, Eu fico feliz que vocês tenham essas dúvidas. Fique absolutamente tranquilo, peça desculpas não, porque o objetivo é por isso que eu dividi a revisão assim, a gente fazer uma revisão, como nós fizemos na terça-feira, muito voltado para análise de questões, e essa hoje para customizar aqui as dúvidas de vocês. Não peço desculpa não, porque não tem cabimento não. Pronto, professor. Uma coisa que eu percebi na doutrina é que algumas delas classificam a prisão em flagrante como pré-cautelar e não cautelar. Eu não Essa entendi. classificação, essa classificação, ela surgiu em 2013, quando houve uma modificação naquelas regras de prisão. E por que que eles entendem, os que assim defendem, que ela não seria uma prisão processual, provisória, etc. Porque você lembra muito bem, você é um aluno muito dedicado, aquele artigo 310, eu prendo em flagrante, formalizo o flagrante, comunico ao juiz, e se o juiz quiser manter aquele indivíduo preso, ele precisa converter isso em prisão preventiva. Então, os que defendem a ideia de que a prisão em flagrante seria pré-cautelar, porque como ela não depende ainda de uma ordem judicial, e só depois é que haverá uma ordem judicial para isso, ela não representaria uma prisão cautelar no sentido estrito, porque a cautelaridade ela seria avaliada apenas para a prisão temporária e para a prisão preventiva, no momento em que o juiz ali decidisse e ordenasse isso. Mas essa classificação não pegou muito, digamos assim, porque, na verdade, quando a gente classifica em prisão cautelar, a gente está fazendo contraponto à prisão penal, aquela prisão definitiva, aquela que é pena. Na hora que a gente fala em prisão cautelar, é como se a gente estivesse dizendo, olha, é a prisão que não é sanção, que não é pena, é isso que a gente está falando. É por isso que é muito mais usual a classificação que eu acabei utilizando naquela dicotomia prisão-pena, sanção punitiva e a prisão processual cautelar,
aquela que quer proteger a sociedade, não necessariamente punir. Então, não se trata de uma classificação errada, nem de classificação certa. São parametrizações distintas que você tem naquelas determinadas prisões, naquelas formas de classificar. Mas os que defendem, a base é essa, ou seja, eu tenho efetivamente uma estrutura de prisão que é anterior à decretação de uma ordem judicial, que aí sim caracterizaria a cautelaridade da prisão. Explicando de uma forma mais direta, o fato de não ter origem numa ordem judicial é que faria com que ela fosse pré-cautelar. A ordem judicial é que transformaria essa prisão, no caso temporária ou preventiva, em uma prisão cautelar no sentido estrito. Eu não concordo. Eu acho que complica muito você estratificar muito essas prisões. A dicotomia entre prisão penal e prisão processual, ela acaba sendo muito interessante porque ela é mais focada na finalidade da prisão. Ela usa como critério a finalidade da prisão. Tá show, professor. Mais uma dúvida. Diga. A gente sabe, né, que tem aquele Instituto da Suspensão Condicional do Processo, está disciplinado lá na Lei dos Dados Especiais Criminais, e ele fala de alguns requisitos para que o indivíduo ele venha a ter sua punibilidade extinta, né? E aí no NPP ele fala sobre algumas outras condições para que o indivíduo ele não seja processado. Quais são as vantagens do indivíduo ele optar pelo ANPP e pelo indivíduo optar pela suspensão condicional do processo lá na Lei dos Dados Especiais? Quais as desvantagens de um, quais as desvantagens do outro? Veja, o uso do acordo de não persecução criminal é um uso mais amplo, né? É mais amplo, ele não tem os vínculos da suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, por exemplo, fala em que a pena mínima tem que ser até 1 ano. O acordo de não persecução criminal, que é posterior, né, foi criado no âmbito do chamado pacote anticrime, vai falar em penas até 4 anos. Então, qual é a grande diferença? Por exemplo, o uso de violência, que um diz que não pode ter violência e o outro tem, e a pena mínima ali fixada. E aí, do ponto de vista prático, qual seria a vantagem de um em relação ao outro? O acordo de não persecução criminal, ele acaba tendo uma vantagem bastante significativa, porque ele impede até mesmo o oferecimento da ação penal, ele preve a ação penal. É diferente da suspensão do processo, em que eu tenho lá o início do processo, no sentido de que há um oferecimento de ação e depois ela vai ficar sobrestada por um determinado tempo. No acordo de não persecução criminal, eu sequer inicio a ação. É por isso que ele acaba sendo mais vantajoso. E aí houve, e é onde você quer chegar, e aí acabou havendo, sim, um esvaziamento do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Perfeito, professor. Aí é típico de um sistema como o nosso, que é um sistema que não é pensado como sistema. Né? Eu costumo dizer que o nosso ordenamento jurídico ele é muito pensado numa lógica do puxadinho. Eu faço uma coisa aqui, faço uma coisa acolá, mas eu não penso no sistema. Esse é um grande exemplo disso. Se você me pergunta objetivamente, Rafael, o que levaria alguém a aceitar a suspensão condicional do processo e não o ANPP? Hoje, praticamente nada. Pois é, professor. Aí, na suspensão condicional do processo, a pessoa ela fica com a ficha criminal registrada? Não, né? Ela fica que houve o processo, né? Mas, obviamente, como ele não vai ter condenação, ele não vai ter nenhum dos efeitos da condenação. Mas o processo formalmente existiu. É diferente da NPP, que nem o processo existe. Né? Ele é, digamos, natimorto nesse sentido. Entendi. Show de bola. Tá E bom? aí, eu não sei se o resto do pessoal está querendo perguntar alguma coisa. Não, mas qualquer coisa podem perguntar, se dá uma rocha. Pronto. Eu queria outra coisa também que eu queria falar é sobre o assistente da acusação. O assistente da acusação, ele não é admitido durante o inquérito policial, né? Não. E aí é uma questão
Nem sempre as palavras por si só resolvem, mas nesse caso, sim. Porque, veja só, assistente da acusação. Eu preciso ter o quê para que eu seja assistente? A acusação. E a acusação, formalmente, ela só vai existir na fase judicial. Então, eu tenho que ter o início da ação e até o momento da sentença. Tem que existir a acusação formal no sentido da persecução criminal judicial aqui vista. Né? Então, é por isso que a gente vai ter, dentro dessa estrutura, uma necessidade de existir o próprio processo penal. Eu não posso atuar como assistente na época pré-processual, na época, por exemplo, de inquérito. Por quê? Porque é uma acusação formal. Né? Eu não posso ser um assistente do que não existe, digamos assim. A gente usar uma linguagem mais direta. Pronto, professor. Sobre essa questão do sistema acusatório, eu não sei se você lembra daquele inquérito que foi instaurado no Supremo, que foi o inquérito das fake news, certo? Uhum. O senhor acha que esse inquérito das fake news violou frontalmente o sistema acusatório do processo penal brasileiro, do sistema processual penal brasileiro? Rapaz, ele é muito complicado, né? Porque ali você tem uma série de crimes, você tem uma característica. Se eu fosse responder hoje, Paybuff, eu diria não violou, né? Porque a investigação ela é o gênero. A gente viu aqui, o particular pode investigar, né? O Ministério Público pode investigar. E naquele caso em particular, o Ministério Público e a polícia não tinham feito investigações, né? E do inquérito matriz, digamos assim, sempre que eles se depararam com situações que não envolviam o STF, eles acabaram descendo isso para outras instâncias. Então, é algo estranho, muito influenciado pelo fato de hoje nós estarmos vivendo uma situação muito complicada. Veja, na hora que você vê o Procurador-Geral da República ratificando entendimentos contrários à tradição do Ministério Público e cumprindo uma função que era do Ministério da Justiça, essa confusão institucional acaba criando uma análise de que não seria do todo inconstitucional. Então, eu não vejo como essa inconstitucionalidade. Porque a gente está falando de um gênero maior, que é o gênero de investigação. Agora, por exemplo, você percebe que todas as medidas tomadas depois no âmbito judicial, a maioria delas foi para juízos específicos, observadas as regras de competência e etc. Mas, assim, é um caso extremamente excepcional, né? Porque, aparentemente, é a primeira vez que a mesma pessoa que vai julgar é a pessoa que está sendo, que foi ofendida, né? Que foi... Mas você lembra da discussão que a gente teve em outras aulas, que também era uma situação excepcional, por exemplo, você vê como nós vivemos um deputado federal ir para uma rede social dizer que vai pegar de pancada os ministros. Eu tenho um grupo que vai para frente do Supremo Tribunal Federal jogar fogos, é sem precedentes também. Né? Então, assim, a gente tem que analisar em perspectiva a coisa. Né? Eu não estou dizendo que ali tudo seja ideal. O ideal era não termos chegado àquilo, mas eu não consigo ver também algo tão anômalo como a gente vai ver em outros cenários. Concordo contigo, é algo muito fora da curva, mas foi uma situação ali muito fora da curva também, né, de ações, muitas vezes com autoridades públicas que referendavam atos claramente antidemocráticos, fecho Supremo e por aí vai. Infelizmente, a gente chegou num ponto de torção muito radical. Tá certo, professor. Mas é muito complexo. Assim, eu repito, você me perguntou a minha opinião. Assim, a maioria dos meus colegas pensaria o contrário. E tem excelentes argumentos para isso também. Professor, na minha singela opinião, eu acho que, na realidade, deveria seguir o rito comum, né, do processo. Seria, primeiramente, ingressar em primeira instância, para depois passar para a segunda instância, né, para o Tribunal Superior, para depois lá chegar no Supremo. E eles decidirem, mas ali o que você tinha? Você tinha uma investigação macro com algumas pessoas com foro privilegiado, alguns deputados, inclusive, né? E na época até alguns ministros, o ex-ministro da Educação, por exemplo, que amarravam um foro no STF. Veja como é complicado, você tem variáveis ali, né? Se a gente estivesse tratando o caso exclusivo, fazendo um corte aqui, não, a única coisa que aconteceu foi aquela Sara Geromini, Sara não sei das quantas, que foi com aqueles 30 cidadãos, né,
folga no Supremo. Fosse só aquilo, tivesse um corte só daquilo, realmente aí não tinha menor sentido do STF cuidar disso. Mas você tinha, tanto é que se confirmou depois, uma estrutura ali por trás que chegava até o financiamento não apenas de empresários, mas ações de deputados federais, o que atraía a competência para o Supremo. Fechar todos os congressistas, né, que... Exatamente, porque eles têm um foro por prerrogativa de foro, de função, que a gente vai ver logo depois da prova essa matéria. Então aquilo ali já atraía a competência para o Supremo. E aí como é que é a lógica? Uma dúvida, traz tudo para o Supremo, e aí depois você pode até ir tirando e mandando para o primeiro grau. Mas quem pode o mais, pode o menos. É diferente de você começar lá no primeiro grau e ter ali uma investigação que esbarre, por exemplo, em deputados federais. Perfeito, professor. Se Tá o senhor bom? permitir, eu gostaria de disponibilizar uma questão no chat, o senhor pode resolver? Claro, se eu souber. Pode falar. Certo. É porque esse Fala, chat aqui, Laricinha. ele tem um limite, né, de Tem, caracteres. tem. Se for o caso, corte duas vezes, bote uma parte e a outra. Ele tem um limite bem chatinho, inclusive. Eu trabalho com outras plataformas e são mais livres em relação a isso. Então diz o seguinte: mais de 24 horas após ter matado um desafeto, Cláudio foi preso por agentes. Deixa eu voltar aqui. Foi preso por agentes de polícia que estavam em seu encalço desde o cometimento do crime. Isso aqui é importante, ou seja, a perseguição foi ininterrupta. Na abordagem, os agentes apreenderam com Cláudio uma faca, ainda com vestígios de sangue, envolvido na camiseta que a vítima vestia no momento do crime. Cláudio informou os policiais que não tinha advogado para constituir. Não houve participação do defensor público na autuação, na documentação da prisão e no interrogatório. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da legalidade da prisão. A prisão é legal, tendo-se configurado a hipótese de flagrante diferido. A autoridade policial atrasou o momento da prisão, mas manteve o acompanhamento do investigado para conseguir melhores provas do crime. A prisão é ilegal, pois houve falha da autoridade policial que não poderia ter processado a prisão do autuado sem a presença de advogado ou defensor público. A prisão é legal, tendo-se configurado a hipótese de flagrante presumido. A autoridade policial deverá arbitrar o benefício da fiança. E D, a prisão é legal, pois a autoridade policial prescinde da presença do defensor técnico para a conclusão dos autos. Eu marcaria D. Isso. Por quê? C, ele não é, a princípio, afiançável pelo delegado, né, porque aqui está falando de homicídio, a pena é superior a 4 anos. Não vejo a ilegalidade pelo fato dele não ter processado a prisão com a presença do advogado. O advogado vai ter participação lá na audiência de custódia, né, no momento seguinte, quando aquela prisão for comunicada ao delegado. Ele até pode estar acompanhado de advogado na hora da prisão em flagrante, mas não é um requisito de validade. E aqui, quando ele fala em diferido, não é diferido. Diferido é quando eu sei que o cara vai entregar drogas em determinado local, sigo aquele cara para desenvolver esse tipo de prisão. Tá? Perfeito, Eu professor. marcaria D. Show, muito obrigado, viu? Nada, querido. Eu que agradeço as perguntas. Aí só mais um para finalizar, desculpa. Não, cara, desculpa, eu já lhe disse, eu estou aqui para isso mesmo. Vamos lá, para mais uma. Gostaria que o senhor falasse sobre a questão da oficiosidade e indisponibilidade do inquérito policial. A oficiosidade é porque cortou um pouquinho aqui o. Indisponibilidade. Pronto. O inquérito policial tem que ser oficial, tem que ser documentado. Né? Então, eu não posso, por exemplo, ter uma diligência feita que não tenha um registro oficial, documentado. Se eu vou ouvir uma testemunha, eu tenho que ouvir efetivamente dentro dessa estrutura para ter esse determinado elemento. Né? Eu não tenho como ter uma diligência feita em relação àquele determinado tipo de ato não documental. Por exemplo, se eu ouço uma testemunha durante o inquérito, ele tem que estar ali dentro, tem que estar efetivamente formalizado, documentado. Tá? E em relação à questão da indisponibilidade, é que para o delegado
diante de uma situação em que ele visualiza ali a ocorrência de um crime, ele tem a obrigação, em tese, de investigar. É nesse aspecto. Então, digamos que apenas o juiz pode arquivar o inquérito e o delegado não. Ou tá errado? Exatamente isso. O Tá? juiz tem essa prerrogativa, né? E com a mudança feita no pacote anticrime que está suspensa, o Ministério Público pode arquivar também. Interessante. No caso, o Ministério Público é o responsável Ele por... pode arquivar, ele vai poder arquivar, porque com o pacote anticrime, como ele tem a titularidade, ele vai poder arquivar, já que ele percebe que aquilo ali não deve, não faz sentido, não é útil e por aí vai. Aí, nesse caso, quando ao término do inquérito policial, o delegado ele vai ter a função de relatar os fatos, enquanto o MP vai ter a função de discutir sobre o mérito da questão, opinião do limite. Não é isso? Exatamente isso. Perfeito. Tá show, professor. Muito obrigado, viu, pela, Nada, querido. Obrigado pelas pela, perguntas, viu? pelas suas explicações, foram muito enriquecedoras, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço as perguntas. Boa prova semana que vem. Obrigado, professor. Abração, cara. Até Na outra semana. outra semana.